Olá, pessoal, bom dia a todos que estão aqui acompanhando a nossa webinar junto com a Hospitalar Hub. Mais uma vez, a nossa participação da FenaFísio para trazer a vocês um debate, uma discussão. E hoje o tema vai ser sobre saúde baseada em valor e os desafios aí dentro da própria fisioterapia, nossa especialidade, a FenaFísio, que é uma federação nacional de associações e empresas de fisioterapia e que gentilmente, mais uma vez, participa dessa importante plataforma de comunicação, de educação, de diálogo na área da saúde, em todos os segmentos. E a Hospitalar Hub abre esse espaço aqui para a gente fica muito honrado e agradecido a todos. Como eu disse a vocês, o tema saúde baseada em valor é um tema já consolidado dentro da saúde, mas ainda existem alguns paradigmas, alguns desafios dentro da fisioterapia e outras especialidades, dentro do mercado de saúde propriamente dito, né? Para que a gente possa aqui discutir, trazer a vocês uma visão dos nossos especialistas, dos nossos mestres que estão aqui, e por isso eu já faço a apresentação do Dr. Felipe de Carvalho. Felipe, ele é diretor da FenaFísio, ele é fisioterapeuta, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem MBA executivo em gestão empresarial pela FGV, auditoria em serviços e sistemas de saúde pelo Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein, coordenador e professor da pós-graduação em gestão em fisioterapia da Arte Média da PUC Paraná e a Sobrafir, membro convidado do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, pelo capítulo do Rio de Janeiro, e Alambert em VBHC, pelo Center Europe, e coordenador de fisioterapia do Valsa Centro de Reabilitação Intensive Care da Assistência Domiciliar, Grupo Valsa, do Rio de Janeiro. Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. Tudo bem aí com você? Tá joia? Bom dia, Braulio. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Vamos conversar Ma- sobre mara- um assunto que eu Maravilha. gosto. E vamos lá, vamos tentar elucidar e trazer cada vez mais informação sobre isso. É um prazer. Maravilha. Prazer todo meu. Obrigado por aceitar o nosso convite. Dr. César Luiz Abicalaf, ele é médico, com mestrado em Economia da Saúde pela Universidade de York e com MBA pela Universidade Federal do Paraná, é CEO da 2IM Inteligência Médica e presidente fundador do IBRAVES, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. O Dr. Abicalaf é palestrante, convidado de diversas instituições de saúde no Brasil e exterior a respeito de modelos de remuneração em Value-Based Healthcare. Obrigado pela gentileza de também estar junto com a gente. César, seja bem-vindo. Obrigado, Braulio. Prazer estar com você novamente. Aí, Felipe, prazer também estar com você. Eu acredito que vai ser um bom bate-papo hoje. Estou à disposição. Que coisa boa. Quando a gente trouxe esse tema, né, para ser discutido no espectro da saúde aqui, trazendo a fisioterapia um pouco mais no centro do debate, eu queria, César, que você pontuasse um pouco para a gente, inicialmente, o conceito mesmo, né, da saúde baseada em valor, o que que você acredita aí por que que isso muda um cenário dentro do processo de saúde? E, enfim, queria escutar um pouquinho da fase inicial aí de conceito e um pouquinho também da sua trajetória até chegar a ser um grande especialista desse tema. Obrigado. Obrigado, Braulio. Bom, primeiro, é legal, talvez, começar um pouquinho dessa história, né? Eu, quando comecei a estudar a formação na área de economia e saúde, eu fiz na Inglaterra, exatamente em 2004 e 2005, que foi um ponto, uma mudança muito importante no sistema de saúde inglês, que estava se discutindo o pagamento por performance por serviços de saúde, né? E eu já vinha da área de gestão de saúde, trabalhei há muito tempo nas operadoras, e isso para mim me chamou muita atenção e foi um grande atrativo para esse processo. Em todos os estudos que eu fiz no meu mestrado e quando eu voltei para o Brasil, sempre chegou-se uma conclusão muito importante, né? Que eu realmente
Se eu quero uma saúde diferente, eu tenho que repensar o modelo que o serviço hoje é remunerado. Isso foi sempre a discussão, né? E, obviamente, a gente se falava muito na época em pagamento por performance, avaliar o desempenho do profissional, dos serviços, mas o conceito de saúde baseada em valor, que foi aí cunhado aí por Porter, por Teisberg, falando em 2006, no livro da publicação do livro original dele, em 2006, no Brasil, acho que chegou no final de 2007, foi exatamente, o tema demorou um pouco para ecoar no Brasil, embora tinha tido muito investimento nesse tema, mas as coisas mais fortes realmente começaram aí em 2015, 16, 17. E aí a gente fundou o Instituto IBRAVES nesta época, justamente que o IBRAVES é o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, principalmente porque a gente viu que um sistema de saúde baseado em valor, ele muda muito a perspectiva, né, de você olhar para a saúde, né? A gente fala muito que o sistema de saúde, ele tem que priorizar, né, realmente eu entregar os desfechos, os resultados para o paciente, mas aqueles desfechos que importam para o paciente. E que tem que ter um custo adequado para entregar esses desfechos. Então, ele até faz um pouco do contraponto à área da medicina baseada em evidência, por exemplo, que sempre fala nos resultados em saúde. O valor ele traz o resultado em saúde, só que ele diz, não, mas é o resultado em saúde que importa o paciente. Mas, além disso, é o resultado de saúde que importa o paciente, é um custo adequado, né? Se eu não consigo, ou se eu gero um custo em que o sistema não se sustenta, obviamente o valor ele não existe para um sistema de saúde. Eu posso te entregar um bom desfecho, mas ele é inviável economicamente. E aí, isso para mim encaixou com os conceitos de remuneração que eu discutia. Até porque que quando você vai olhar para valor em saúde, a gente enxerga que se eu quero realmente gerar valor, eu tenho que pagar por valor. Hoje eu pago por volume, eu pago por complexidade de serviço. Essa é a lógica do nosso sistema de saúde, né? Então, qual é o resultado de um sistema que é remunerado por valor, por volume, por complexidade? Aí eu ter mais volume e mais complexidade, né? Então, eu acabo distorcendo o sistema, porque todo o foco não é dado no paciente, o foco é dado na produção do serviço. E quando eu vou discutir valor, eu tenho que repensar. E quando eu falo repensar, é mudar paradigma. E a mudança de paradigma é uma complexidade tremenda no sistema. E não só na cabeça das pessoas, que é o pior, é o mais difícil, obviamente, mudar a cabeça das pessoas, mas também na infraestrutura que suporta um sistema como esse. Nós vamos já entrar depois nos desafios. Mas aí eu trago um pouco dessa minha trajetória, né, que você trouxe, Braulio, de vincular essa parte de remuneração com saúde baseada em valor, porque a gente acabou concluindo com os estudos, né, que a principal ação viabilizadora do sistema de saúde baseada em valor é o modelo de remuneração. Senão ele não se sustenta. Só pelo altruísmo do fisioterapeuta, do hospital, do médico, em gerar valor para o sistema, mas se o sistema não recompensa, né, ou não compensa essa entrega, né, continua pagando por procedimento, continua pagando por. É difícil eu manter um altruísmo dentro do sistema de saúde dessa lógica, né? E isso é muito complexo. Tanto é que a própria Agência Nacional de Saúde, enxergando essa importância, aí lançou um chamamento público no ano passado, justamente para discutir e criar toda uma lógica de como é que se paga por valor, né? Modelos de remuneração baseada em valor. E eu fico muito feliz que hoje 3 conselhos de fisioterapia estão participando desse grupo da agência. Depois você pode falar um pouco disso, Braulio. Isso é muito legal. É o IBRAVES com 3 conselhos de fisioterapia. Não teve nenhuma especialidade médica que veio participando, nenhum outro grupo médico, apenas o IBRAVES, né? Que nós temos hoje 80% dos conselheiros são da área médica, né? Mas e a reunião com a fisioterapia está sendo muito legal, porque o aprendizado está sendo, a troca está sendo muito boa. Então eu sinto que a fisioterapia ela tá muito engajada nessa discussão, sabe, Bruno? E eu acredito que isso também é outro ponto de virada para o sistema de saúde, porque no momento em que você tem uma agência reguladora que vai colocar, né, um manual, um guia, que hoje é responsabilidade do IBRAVES, escrever esse guia. Nós vamos publicar esse guia agora em agosto, de como remunerar, né? Como pagar diferente a saúde com base em valor. Eu acredito que aí realmente você vai gerar aquela mudança que tanto precisa. Mas em termos conceituais, de forma muito pragmática, é isso, né? Como é que eu entrego o desfecho que importa para o paciente a um custo adequado? Se eu consigo juntar essas coisas, eu estou gerando valor
para o sistema de saúde. Então, de forma bastante resumida, né, e traçar esse cenário que você pediu, eu acredito que isso dá um bom panorama para a gente discutir aí. Bacana, César. E é verdade, né? Essa formatação desse grupo de trabalho que a ANS abriu, né? Esse chamamento público, com representantes do Conselho Federal, do CREFITO 4, CREFITO 3, de forma indireta, a FENAFISO está participando desses grupos de trabalho. A gente nomeou 2 membros para poder ajudar nessas discussões. E nós estamos assim muito otimistas, né, com os resultados, né? Realmente é necessário, né? É necessário que a gente entre nessa discussão quando a gente imagina é, os modelos de remuneração. Você sabe melhor do que eu quais são e quantos são e como que a gente pode encaixar isso dentro da fisioterapia é muito importante para nós. Então, realmente, é, a gente sabe que o pessoal está muito empenhado, você ali coordenando, direcionando ali esse grupo de trabalho fica muito mais prazeroso e mais fácil de poder trabalhar, porque são muitos desafios. Felipe, e na fisioterapia, hein? Será que a gente realmente está imbuído nesse conceito da saúde baseada em valor? Ah, é uma pergunta fácil essa, né? A gente tinha que perguntar só, não só da fisioterapia, mas da saúde como um todo. A gente está mais que provado, agora a Organização Mundial de Saúde lançou, né, a sua visão sobre os dados de via BHC e trouxe algumas coisas que a gente já sabia que ia ter como resultado um resultado rápido e simples para uma coisa tão complexa, mas me preocupa a colocação talvez de não desmotivação, mas do entendimento errado de que aquilo não dá certo, os jargões que a gente escuta, quando na verdade falta preparo de gestão em saúde, né, de todos, desde do conceito médico em si, mas também da fisioterapia e de todas. Quando eu falo de reabilitação, falo terapia ocupacional, fonoaudiologia, assistente social, toda uma equipe multidisciplinar, e que foi o que o professor César acabou de falar, em relação à questão da complexidade, não só da complexidade, mas do modelo do mindset ser mudado, né? Bom, na minha formação que eu fiz com a doutora Márcia Mack disse, ela traz um conceito bastante interessante, que é a questão do quádruplo valor, né? Então, a gente tem uma situação que é o valor técnico, né? Aquilo que tem que ser baseado em evidência mesmo, saber o quanto que o profissional é, é competente para produzir aquilo ali. A gente tem um valor pessoal, esse é fundamental, porque a meta, quando a gente tangibiliza o conceito de valor, ela é dada pelo cliente, né? E nós, fisioterapeutas e outros reabilitadores da equipe multidisciplinar, muitas das vezes nós discutimos aquilo que os protocolos nos fornecem como realidade e muitas das vezes se esquecer de perguntar qual é o interesse do paciente. Toda vez que eu falo sobre fisioterapia baseada em valor ou saúde baseada em valor, que eu gosto mais do que falar só em fisioterapia, eu trago um exemplo que eu passei e quando que isso despertou para mim, eu nem conhecia a porta, sabia nem se ele existia. Isso foi em torno de 2009, onde eu tratei um paciente AVC, hemiparético, e que quando eu fiz a avaliação semiológica e tal, eu entendi que os resultados para ele de andar era um prognóstico muito tranquilo, praticamente rápido, e a família toda de médicos, e eu consegui convencer a todo mundo que o prognóstico era bom, a família toda ansiosa, e ficou meio que um acordo de meta relacionado com a família, que o paciente ia andar e não deu outra, deu menos de 6 meses, o paciente estava andando e sozinho. E aquela festa, todo mundo feliz, eu me achando o melhor fisioterapeuta do mundo, afinal eu programei uma situação baseado em estudos, etc., evidências, fiz uma excelente avaliação, todo mundo feliz, menos o paciente. O paciente, no momento, foi perguntado se o que era mais importante para ele. Esse paciente, então, ele anda, mas fica monoplégico, o braço dele praticamente tinha uma espacidade aumentadíssima, um Arshall de 4:5, e ele não tinha função com aquela mão. E a função principal desse paciente era cozinhar. O hobby dele, e tudo estava na minha cara. Toda vez que eu atender ele,
ele tinha uma biblioteca sobre culinária, a cozinha dele era essa de MasterChef, e em nenhum momento eu perguntei o que era interessante para ele. A partir desse desfecho, e foi horrível, porque todos estavam felizes, e em nenhum momento perguntaram a ele, ele falou para mim que ele preferia estar na cadeira de rodas, mas que ele pudesse continuar cortando uma cebola. E aí você entende o quão longe é a saúde, não medicina, falando de saúde, em relação ao desfecho. E aí, nesse quádruplo valor, que eu aprendi com a doutora Márcia, ela traz o valor técnico, então o valor pessoal, que é isso que a gente não perguntou a ele, que é o desfecho que interessa a ele, a meta fala pelo paciente, não pelo que você acha como protocolo. O valor social, que é o mais importante de todos, e o valor alocativo. O valor alocativo é se realmente preciso de tecnologia para dentro de um serviço. Será que todo hospital precisa de robô se eu não tenho resultado com robótica naquele lugar? E a gente vê, eu que trabalhei numa rede enorme no Brasil, a gente vê essas alocações de tecnologia, eu vejo até hoje, e que, na verdade, eu não tenho nenhum produto para aquela alocação. Então, o VBHC ele passa por um processo que eu acho que quando a AMS traz esse resultado, é justamente o resultado de gestão. Ainda é muito ruim. Gestão em saúde é muito ruim. Eu estou num grupo de engenharia de produção fazendo um artefato para VBHC e, obviamente, só engenheiro. E aí é muito estranho, né, quando a gente tenta falar de saúde, porque a saúde se apropriou de ferramentas como o Lean, como qualidade, né, Toyota, etc., e a gente coloca resultados dando certo em medicina, em saúde, praticamente, não em medicina, de coisas que foram feitas na década de 60. Então, eles começam a rir. Falam assim, pô, os caras descobriram isso agora. Então, vira tudo um grande solução em saúde de coisas que estão do século XX. Né? Então, e aí eu, obviamente, sou o atrasado da turma, né? Mas é interessante entender como é que a gente pode tentar pegar coisas de ferramenta, obviamente, de engenharia, para tentar diminuir a variabilidade e poder pagar certo, conforme o doutor César falou. Mas o que eu quero trazer aqui sobre a sua pergunta é o seguinte: nesse quadro para o valor social ele é muito importante para que a gente possa gerar VBHC e muito focado. Eu aprendi isso e fiquei bem feliz, porque o que fala desse valor? A gente sabe que foram montados protocolos de sepsis, a sepse grave foi uma coisa super estudada em terapia intensiva, então conseguiram pegar os conceitos adequados e fechar e tratar precocemente a sepsis, porque ela mata e mata muito, e pacientes jovens também. Mas o que acontecia com a sepsis é o seguinte: depois saiu um estudo em que muitos dos pacientes que sobreviveram à sepsis tinham até de 5 a 6 anos após a sua alta, a sua disfunção, ou seja, ele não conseguia retornar, até por questões do psique mesmo, aconteceu muito com Covid também, de atraso de racional, de raciocínio lógico, etc., a função operacional mesmo. E isso implicava em desligamento do seu emprego, e às vezes não conseguindo se realocar no emprego, ou diminuição da sua capacidade produtiva, já que a pessoa era autônoma, então caía a renda. E isso, nenhum trabalho até 2018 sai um trabalho falando sobre isso, sobre o impacto funcional pós-sepsis. Me chamou muita atenção saber que depois de 5, 6 anos isso acontecia. E aí, quando eu falo desse quadro para o valor e falo do valor social, é justamente a janela, não é nem de oportunidade, é de compromisso. E eu também faço parte, Braulio, desse processo aí da Agência Nacional de Saúde. Eu fui convidado, estou pela Sobrafir, e junto com o Roberto Andrade, mais um grupo, a gente está discutindo justamente para tentar trazer o status funcional, né, como talvez um medidor de um pagamento de performance, como um calibrador que o DRG sempre faz com os pesos, para a gente entender, então, já que não dá para estressar nem para o fee-for-service, nem para o capitation, a gente entender como é que a gente pode participar de maneira efetiva enquanto profissionais de reabilitação, e aí eu falo por todos os profissionais de reabilitação, não só porque o paciente não vive e sobrevive só pela fisioterapia, ele tem que comer, ele tem que ter laboral, ele tem que ter acesso, e a gente pega esse time, então, de reabilitação e consegue construir, talvez, uma oportunidade para que o pagamento em performance esteja atrelado à função. Isso eu entendo
como a gente entender como esse paciente ele era antes de entrar no hospital agudo, 30 dias antes da sua função, como que ele é admitido e como que ele sai. Então, são regras simples para a gente captar e a gente pode fazer uma reconciliação funcional do como ele sai próximo do percentual de como ele era antes de entrar no hospital, né? Ou fazer uma reconciliação funcional do ciclo de tratamento desse paciente dentro do hospital. Então, eu pego o final dele com o início dele no hospital. E aí, obviamente, trazendo menos volume, ou seja, mais luz do que calor, pegar os indicadores exatos que possam estar atrelados em todos os conceitos que a gente sabe que estão também dentro da saúde, como a qualidade, né, segurança, pertinência e adequação de recurso, mas VBHC não é só isso, né? VBHC, fisioterapeuta, Felipe, me prendo muito na questão social que sempre me perguntei por que que eu trato um paciente de AVC e não o encontro no cinema, se eu deixei ele andando, e não o encontro no shopping. É possível saber que esse paciente, por uma lesão neurológica, teve depressão e aí não sai mais de casa? Eu não sei disso. Então, reabilitar, gerar valor, reabilitação foi traduzido, mal traduzido para o Brasil, rehabilitation é justamente funcionalizar de novo esse indivíduo e não recuperação. Recuperação é fazer uma fratura, o osso cola, eu volto a andar, isso é recuperação. Função é que se depois da fratura, ele que era um motorista de ônibus, um operador de máquina, consegue operar de novo e não perde seu emprego. Então, acho que existe esse contexto social, essa, não digo oportunidade, é quase que uma obrigação, de que a saúde tem que fazer isso para poder impactar, inclusive nos recursos, para você poder pagar, então, de uma maneira mais racional, uma vez que os recursos são finitos, né? E a gente poder, então, entender como os pacientes podem voltar. Tem alguns exemplos no Brasil muito importantes, né? A Joinvast, que é o que eu conheço de grande importância, até premiado na Holanda, e que justamente virou uma situação de política pública. Acho que esse é o... Sim, Mas estamos operando longe do ideal, obviamente, tudo muito novo, mas essa participação da Agência Nacional de Saúde vai gerar um guia bastante interessante para a gente poder, no mínimo, equalizar conceito. Eu acho que é isso. perfeito. Bom, a gente já está tendo aqui algumas manifestações e peço a todos os nossos ouvintes aqui que façam as suas perguntas para nós, entre aqui no nosso bate-papo também para poder abrilhantar os nossos trabalhos. O Wendel já trouxe aqui uma pergunta para a gente não fugir um pouco do tema daquilo que a gente já conversou um pouco. O Wendel é o nosso colega, fisioterapeuta, vice-presidente da Brasfid, da Associação Brasileira da Fisioterapia Domiciliar, também é membro da FENAFISio, é diretor da FENAFISio, e já veio com uma pergunta aqui, doutor César, direcionada a você. Ele falando, dizendo aqui que, aproveitando que trouxe o doutor César Bicalaf, sabemos que temos os CREFITOS 3 e 4, além do COFITO, nesse trabalho importantíssimo, né, dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí ele fala, com esse cenário positivo, como você, César, enxerga esse trabalho nesta etapa que estamos? Se na sua visão essa discussão é a médio e longo prazo ou talvez algo curto prazo. O que que você imagina aí? Essa é a pergunta do Wendel Santiago. Bom, Wendel, obrigado pela pergunta. Eu acho que, de novo, esse projeto da agência é um projeto de 5 anos. Na minha cabeça, e tenho convicção que os que estão participando enxergaram que esse é um projeto estruturante, né? Ele vai ter ações de curto, médio e longo prazo. Obviamente, para você ter uma ideia, nós vamos publicar uma primeira versão de um guia prático de como remunerar por valor no sistema de saúde, né? A primeira versão, a publicação deve ocorrer agora em final de agosto, né? Mas, por exemplo, você limitou, né, o modelo de remuneração, por exemplo, por bundles, por episódios, algumas condições clínicas, né, para você começar o processo. Com certeza, no ano que vem terão mais, né? Priorizamos lá, por exemplo, a parte ligado à TEA, que é um problema, vai entrar agora, a parte de oncologia vai entrar agora,
né? A obesidade vai entrar agora, mas coisas, umas doenças que também são importantes, de repente, a oftalmo, a reumato, talvez entre no segundo momento, né? Então, ele é um processo estruturante. Eu acho que a mudança e pelo menos é o desafio, é o que a gente se propôs quando nos chamaram para participar do projeto, eu deixei muito claro, né? Eu estabeleci 5 premissas para a agência e foram aceitas 100% delas, né? E a principal delas é que tem que ser um guia prático. Não é mais o guia do que fazer, é o guia do como fazer. O que fazer todo mundo sabe, né? Hoje qualquer um pesquisa na internet, vários cursos aí tem pintaram de DVHC por tudo que é lado, né? Você consegue estudar, ler isso aqui, pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo hoje. É raro você ir no local em que as pessoas, pelo menos, não tenham ouvido falar do que é um sistema de saúde baseado em valor. Isso, por um lado, é bacana, é legal, porque tem uma difusão de conhecimento, por outro lado, é preocupante, né? Por isso que o IBRAVES nasceu, justamente para alinhar esses conceitos. E quando eu trouxe isso para a agência, né, eu deixei muito claro que não é para trazer teoria. A teoria já está muito bem descrita, é para trazer prática, é o como fazer. Por isso que eu acredito que nós vamos ter ações de curto prazo, Wender, né? Já a partir da publicação do edital, vai ter um estímulo muito positivo para que as operadoras incluam participem dos programas, submetam seus programas, e é muito interessante porque, obviamente, a agência ela não regula o prestador, ela regula o pagador. Então, e esse, por um lado, é um desafio que a gente sempre tem provocado a agência. Quer dizer, se a gente não regula e não interfere no prestador, eu interfiro só em quem paga, mas quem paga é que tem que ser o grande agente de estímulo. E todo o movimento de PHC começou no prestador. Raro começou no pagador, né? Então, se começa no prestador, é lindo você ver um hospital de grande porte mudar seus processos para começar a entregar uma prática baseada em valor, com práticas integradas, defendendo o conceito de Porter, que ainda a gente percebe que ele tem suas limitações para a realidade brasileira, né? A gente não pode adotar isso como, e é um outro ponto muito importante, né? Isso não é uma Bíblia, né? Isso é uma referência, mas não é uma Bíblia, não é algo que isso tudo está sendo criticado e pensado nos projetos. Isso é muito importante. E quando você traz isso para a discussão, você vê que se quem paga a conta não está envolvido no processo, quem presta, ele não se sustenta. Tiveram vários exemplos práticos de um grande hospital em São Paulo que fechou todo o modelo dele de VBHC, porque não sustentou, voltou a ser um hospital de complexidade, de alto custo, né? Porque era o que realmente dava resultado para o hospital. Então, isso é um problema, né? Então, por isso é importante a agência intervir no processo de regulação. Tá? As coisas são muito, muito, muito importantes, né, que você traga o processo do bom desfecho, que o Felipe trouxe com muita propriedade, é um desafio também da fisioterapia, é você trazer, por exemplo, lá a CBDF, que está sendo trabalhando muito, né, como uma lógica de entender a função, e eu estou aprendendo muito com vocês aí, sabe, Felipe Braulio, tá vendo também da fisioterapia, é muito legal essa discussão. Mas um dos desafios, tive agora reunião agora, anteontem, com o pessoal da Físio, e a colocou assim, poxa vida, é muito legal isso, mas como é que eu consigo fazer com que a operadora tenha acesso à informação que acontece lá no prestador? Isso não, a operadora não sabe o que está acontecendo. Então, o Uhum. problema é muito grande, estrutural dentro das operadoras e na própria agência, para que isso aconteça com uma forma muito mais prática. Vou te dar alguns exemplos. Se você for à luz da lei, quem paga não pode ter informação clínica sobre os pacientes, sobre seus beneficiários. Cara, se eu estou pagando a conta e não posso saber o que está acontecendo clinicamente com os beneficiários, como é que eu vou fazer valor em saúde? Como é que eu vou fazer gestão epidemiológica da minha carteira? Então tem uma incoerência, né, tão grande quando entra a lei, né, junto com a gestão clínica, porque você tem um sistema que não foi feito para gestão clínica, você tem um sistema para fazer gestão de faturamento. Quando vai fazer gestão clínica, cara, muda a cabeça das pessoas. E esse eu acredito que talvez é o processo mais complexo da mudança acontecer, né? É mais desafiador. Por isso que eu falo que é uma mudança de paradigma, porque o paradigma você muda décadas de práticas assim. E isso é complexo. Por isso, talvez aí o impacto maior a gente consiga enxergar a longo prazo. Mas a provocação que a gente fez, como eu falei, é que a gente saia esse ano já com projetos práticos, valorizando o que está sendo feito, e a agência vai ter o papel, obviamente, de estimular o uso disso. Hoje, não, obviamente, não vai ser nada obrigatório, né? Não vai ser um processo Uhum. top-down de obrigar as operadoras a agir, mas as operadoras vão ser incentivadas para isso.
Hoje melhorando IDSS, né? Temos outros tipos de divulgação, podendo divulgar, para você ter uma ideia, junto com a divulgação do guia, que vai acontecer aí no final de agosto, nós vamos fazer o segundo Congresso Latino-Americano de Valor em Saúde e o primeiro Congresso da ANS de Modelos de Remuneração. Vai ser no Rio de Janeiro, aí na última semana de agosto. Bom, a Físio vai estar lá, o time de vocês vai estar lá, Uhum. apresentando. Por quê? Porque a ideia é, através das reuniões, dos eventos, divulgar. E outra coisa legal desse modelo, Braulio, que a ideia é espalhar esse modelo também para a América Latina. Então, já nesse ano mesmo, já tendo evento na Colômbia, já trazendo a experiência de fora da América Latina e levando, então, fazendo para fora. Então, isso é muito legal. Por isso que eu vejo que é uma Maravilha. ação de curto prazo, né? Mas ela é estruturante, que a gente vai, Uhum. espero ainda, nessa vida, conseguir enxergar o resultado do que a gente está fazendo. Maravilha. É animador o que você está dizendo, né? E dentro dessa discussão de prazos, né? Mesmo sendo estruturante, a gente já tem alguma coisa aí já no forno saindo esse ano mesmo para poder nos orientarmos e fazer com que realmente isso alcance, né? Através de todos os profissionais da saúde e dentro da fisioterapia também, para que ele possa entender que isso é um modelo possível de ser realizado, né? E quando a gente pensa nesses desafios, Felipe, a gente falou aqui um pouco dessa mudança do mindset dessas pessoas que estão aí no centro dessa discussão, dos profissionais, a coleta desses dados, a indução da tecnologia para otimizar esse processo, é igual o César falou, como que a operadora, que é a fonte pagadora ali, não busca ao certo esses despechos do que está acontecendo, como que a gente pode medir esses resultados e, enfim, são desafios que a gente enfrenta hoje nessa discussão de saúde baseada em valor. E dentro da fisioterapia, Felipe, você acha que o público já está começando a amadurecer sobre isso? Ainda é uma barreira que são para poucos? Não, eu não acho que seja para poucos. Eu acho que existe uma subavaliação, uma subestimação de como a gente tem dados e como a gente tem informações para gerar um, um modelo novo. Acho que falta, sim, educação, conforme o doutor César também me colocou, e eu assino embaixo. Hoje você entra na internet, todo mundo fala de valor, qualquer conceito, e tanta coisa que você fica perdido, isso é um confundimento muito ruim. Então, falta educação. Educação, acho que esse guia vai ser, além de ser um processo prático, mas para muitos vai ser prático quem já está um pouco à frente e está trabalhando, está com conceito, mas ele também vai ter um processo, acredito eu, muito importante educacional. Do ponto de vista desses resultados, faltam ainda questões estruturais e que elas precisam ser feitas, do tipo, precisamos, e aí do ponto de vista, falando só da fisioterapia, precisamos ter indicadores e não são volumes de indicadores. Primeiro, entender o conceito e construir indicadores que tenham uma pertinência e uma ligação direta com o que é valor, tá bom? Então, por exemplo, status funcional, comparando a meta com o que o paciente deseja, é uma oportunidade. Mas precisamos, mais do que isso, fazer com que vários grupos regionais, dentro da mesma região, dentro do mesmo estado, dentro da mesma cidade, seja o que for, mas que possam replicar indicadores iguais, para que possamos ter um banco de dados, para que possamos comparar e dar oportunidade de melhoria pelo conceito. Em termos de conhecimento, eu acho que a gente ainda está longe, principalmente em fisioterapia. Eu estou mudando a minha aula dentro da faculdade, da pós-graduação em gestão, justamente para tentar trazer um pouco, eu fui muito à frente, então estou construindo novamente ela para conceituar melhor, uma questão mais ali embaixo mesmo, na base. E existem algumas coisas estruturais do tipo, por lei também, conforme o doutor César trouxe, a operadora ela não pode indicar para o seu credenciado que você vá na clínica do Braulio, em vez de na clínica do Felipe. Mas ela sequer se corresponsabiliza para saber se Felipe e Braulio são prestadores diferentes em qualidade.
ela credencia eu e você. Então, existe também aí eu considero uma corresponsabilidade do efeito final, entendeu? Daquele efeito que eu falei do quádruplo valor, que é o valor social. Eu, enquanto operadora, também tenho que me preocupar, eu não posso indicar ao Braulio ou ao Felipe, mas eu preciso saber quem eu credenciei. Isso não o faz. Então, eu posso estar trabalhando com pertinência e você não, mas a pessoa vai em qualquer lugar. Se for perto da tua casa, ela vai em você, se for perto da minha, ela vem na minha. E aí, o que é ruim para a fisioterapia, né? Como nós temos um pagamento que é vergonhoso do ponto de vista da ação do fisioterapeuta, e não só do fisioterapeuta, da saúde também, alguns médicos também passam por isso, onde aquilo que está credenciado na Agência Nacional de Saúde, que está no rol, vai pagar, por exemplo, um valor de um uso de um aparelho mais alto do que o próprio profissional da ponta, acaba que a gente entra em alguns modelos de produção muito longe do que é valor, né? Então, você é capaz de entrar em clínicas e todo mundo fazerem as mesmas operações com os mesmos aparelhos, quase com uma linha de produção, porque o produto tem que ser sustentável. O dono daquela empresa ele tem que manter o café, a pessoa da limpeza, o porteiro, os fisioterapeutas, etc. E aí tem que parar de ter romance, acaba você tendo a fragilidade desse componente. Então, a gente tem um processo estrutural muito grande para se fazer. O modelo ideal é esse mesmo que o doutor César falou, é começar pequeno e escalonar depois, poder ter prazos pequenos, entender, fazer com que as pessoas entendam, entender esses resultados e oportunidade de melhoria de novo com eles e correr atrás. Mas eu acho que no que tange à fisioterapia, nós precisamos, primeiro, ter um modelo de indicador que possa ser inteligível a todos, e não eu ter um indicador que você sequer tem ferramenta para ter acesso. Porque Uhum. VBHC, Braulio, é sobre framework. VBHC é estrutural. Como o doutor Celso está falando o tempo inteiro. Eu preciso ter ferramentas que continuam nesse planejamento, não no plano de negócio, mas no planejamento. Ou seja, ele é contínuo em busca de ajustar. De repente, o que funciona para uma instituição não funciona por outra, mas o conceito e as ferramentas de A e B podem ser diferentes, mas ainda no conceito de entregar valor e desempenho. Para isso, eu preciso determinar indicadores corretos. O que falta na nossa profissão é justamente saber se está procurando um gato preto no quarto escuro se você não sabe se ele está lá dentro. Então, a gente precisa alinhar, botar as Perfeito. coisas certas, indicadores certos, estruturar coisas, corresponsabilizar, conversar com a operadora, etc. E a gente tem um caminho que não é pequeno, mas a gente tem caminho para fazer e tem gente fazendo. Então, para mim, é isso o que eu acredito e que eu tenho estudado aí nesses pouco mais de 10 anos. Maravilha. Doutor César, e o que envolve aí os modelos de remuneração, né? Quando a gente está falando aí de saúde baseada em valor, eu queria que você pontuasse para a gente um pouco dos modelos que hoje existem, os modelos que você vê que é uma tendência, né? Não sei se essa palavra encaixa dentro dessa discussão, mas uma tendência real que isso realmente aconteça dentro do cenário de saúde. O que que você pode contar aqui para a gente do que hoje o mercado trabalha? A gente sabe muito bem, muito atrelado à produtividade, né? Sem muita qualidade naquilo que ou sem mensurar a qualidade, na verdade, daquilo que você entrega e Uhum. daquilo que hoje, dentro dos modelos de remuneração, pode ser realmente um futuro para a saúde baseada em valor. Braulio, eu quero dar um passo atrás, porque o Felipe trouxe alguns pontos que eu considero muito importantes e já faço esse cruzamento com a questão de pagamento, tá? Primeiro, pagar é a parte mais fácil. A parte mais complexa é medir, né? Definir as métricas para pagar, né? Então, uma das coisas, uma das premissas, eu falei que eram 5 premissas, né? Uma das premissas eu já falei, que é a questão da praticidade, mas a outra premissa que é fundamental, que foi estabeleceu, é a padronização das métricas de valor. Tanto é que nós, aqui na 2M, eu pessoalmente fui autor de uma metodologia, né, que a metodologia é uma análise multicritério chamada Score de Valor em Saúde, é uma métrica composta, e que hoje já publicou, já tem 3 ou 4 capítulos de livro onde a gente fala da metodologia,
e eu submeti essa metodologia à agência e permiti que fosse aberto isso. Isso não é um sistema, tá? Não é um software, isso é uma metodologia. E a agência aprovou que a métrica de escolha vai ser o EVS, o Score de Valor em Saúde. É um modelo multicritério que vai servir para qualquer métrica, para qualquer modelo de remuneração, justamente pela característica da análise multicritério. Você tem dimensões de processo, dimensões de desfecho, dimensões de reportes de paciente, dimensões de custo, e ali eu aloco indicadores dependendo do foco que eu quero dar para a medição. Então, ela tem essa, tanto é que essa metodologia, Felipe, ela foi premiada no Dragons, aí, no 23, lá na Holanda, né? No mesma, na mesma, não foi uma categoria diferente do John Vasco. O John Vasco foi do modelo, a gente acabou sendo premiado no Dragons, lá, como uma metodologia altamente relevante e escalável para o sistema de saúde no mundo, né? Tanto é que a gente já está aplicando isso em outros locais além do Brasil. Então, isso para mim foi um tremendo orgulho, né? Porque a gente desenvolveu a metodologia e publicamos, todo o time nosso aqui de inteligência médica trabalhou ativamente no processo. Hoje nós temos mais de 40 mil profissionais sendo avaliados, dezenas, mais de uma centena de serviços. Então, é um volume, já tem muita coisa prática e a gente tornou isso público, né? E a agência adotou isso como metodologia. Isso é muito importante. Aí entra os modelos de remuneração, né? Ou seja, o guia ele já vai trazer a sistematização do processo de avaliação, de medição para que eu consiga aplicar no pagamento, entende? Isso é muito importante, né? Por isso que ele é um guia do como, né? Não é um guia só do que. E aí a gente vai ter 5 modelos de remuneração que vão ser desenvolvidos nesse guia, tá? 5 modelos. Um modelo que é o modelo mais tradicional, que a gente chamou, não tem nome ainda, mas é um modelo que está sendo chamado de modelo Fee for Service mais valor. Aí entra a terceira premissa, como eu falei, tem 5, né? Já falei 2 para vocês. A terceira é que o modelo de remuneração baseado em valor é sempre um modelo híbrido, ele não é um modelo simples. Você empacotar um procedimento, pagar por vida, você não está fazendo valor. Você vai pagar por valor se um componente da remuneração for condicionado ao resultado que você está fazendo. Então, ele sempre vai ser um modelo híbrido, tá? Isso é muito importante. Então, como eu falei, são 5 modelos. O primeiro deles é o modelo mais fácil, é o Fee for Service mais valor. Então, é o modelo tradicional que as operadoras estão mais acostumadas. Eu pago a consulta, eu pago o procedimento, mas eu vou medir valor com aquilo, com o resultado que eu estou entregando para o paciente. E, em função desse score, eu vou criar variáveis, num primeiro momento, de estímulo positivo, nunca de estímulo negativo, ou seja, bônus, né, complementações à remuneração em função do valor gerado. Esse é o modelo Fee for Service mais valor. O segundo modelo é focado muito para hospitais, é um modelo focado em DRG. DRG é uma metodologia, para quem está nos ouvindo e não conhece, é um acrônimo para grupos de diagnósticos relacionados, onde eu consigo, dentro do hospital, identificar o paciente em função da sua complexidade clínica. O paciente vai fazer uma cirurgia de vesícula, uma colestectomia, aquela senhora de 70 anos, obesa, com várias comorbidades, o consumo de recursos dos resultados é diferente daquela senhora jovem de 30 anos, que vai fazer a mesma colestectomia e que não tem nenhuma comorbidade, né? Só que a operadora paga a mesma coisa, o código tudo é exatamente igual para os dois, no modelo tradicional. E o que o DRG faz é ele entende essas complexidades e define o que a gente chama de peso relativo, né? Quer dizer, é o grau de importância desta conta do hospital em função dessa complexidade. Então, esse é o segundo modelo. O terceiro modelo é o modelo que a fisioterapia está encaixando muito forte no primeiro modelo e nesse terceiro modelo, que é o modelo de pagamento por episódios, mais valor, né? Sempre pagamento por DRG mais valor. Pagar por DRG não é valor, pelo amor de Deus, tá? Deixa registrado isso aqui, né? Pagar por DRG não é pagar por valor, agora pagar por DRG. E os resultados, eu ter métricas variáveis em função do valor gerado do paciente, aí eu estou falando de pagamento baseado em valor. Esse terceiro modelo é um modelo de pagamento por episódio. Aqui é episódio de cuidado, não é mais procedimento. Aqui eu estou pagando de forma mais longitudinal, mais horizontal o atendimento, né? É tudo o que acontece com o paciente da sua jornada, as suas linhas de cuidado, que se fala muito hoje, né? Então, aqui vai entrar muito oncologia, vai entrar muita obesidade, vai entrar muito coisas que você não mais remunera a consulta, não mais remunera a cirurgia, não mais remunera
o procedimento fisioterápico, né? As intervenções da fisioterapia, vou mudar o termo, né? Porque a gente não vai falar de intervenção fisioterápica. Quer dizer, estou aprendendo, viu, Felipe? Aí, ó. E aí você vai ter esse tempo, né? Tudo que está compondo esse bundle, por isso que é o conceito do bundle payment, né? Tudo que está compondo bundle, ele vai ser remunerado, né? Sempre com adicional por valor, durante o período de tempo. Esse é o terceiro modelo. O quarto modelo é o modelo por vida, que é o famoso capitation mais valor, né? Então, eu pago a população atendida para aquele profissional que seja, por exemplo, uma atenção primária, que seja um modelo americano, como tem as ACOs, né, as Accountable Care Organization, que são aquelas organizações que cuidam todo do cuidado de uma população, desde a primária, secundária, terciária, do grupo da cardio, do grupo, né, da ortopedia, sei lá, aí vai vários, né, pensar aí na maioria dos modelos de capitation. E o quinto modelo é um modelo mais ousado, que nós fizemos questão de introduzir nesse guia, que é justamente a incorporação de algumas tecnologias com base em valor. Então, por exemplo, eu quero incorporar uma nova tecnologia, então são técnicas que eu vou compartilhar risco, compartilhar resultado no momento que eu adote essa droga, esse material, essa tecnologia. Isso é muito importante porque vai ajudar com que você tenha não a incorporação só pelo volume ou pelo preço que a indústria quer que você pague, né? Pera lá, eu criei uma droga nova aqui, uma terapia nova para esse paciente, eu digo que funciona, só que vai custar mais caro, tá? Vamos fazer lobby, a ANS incorpora, né? Entra no rol. Pera, não é bem assim. Entra, mas eu vou compartilhar risco com você. Se não funcionar, se o valor medido, com a métrica que for definida, não for de acordo, a gente vai ter um share, uma partilha desse risco aí. Então, são esses 5 modelos que vão ser trabalhados nesse primeiro guia, nessa primeira versão do guia agora para esse mês, para esse ano ainda. Tá? Perfeito. E, Felipe, falando um pouco agora, a gente já passou, né, dentro desse tempo que nós temos aqui desse bate-papo, já temos aí 46 minutos, passou rápido até agora, isso é bom, mostra que realmente o tema é palpitante, enfim, a gente nem vê passar. Mas eu queria entender um pouco de você, o que que você tem visto aí no mundo, sobre esses modelos de remuneração. Você falou do João Vasque, já foi falado de outros temas aqui, que a gente poderia entender o que está sendo feito no mundo, né, dessas estratégias de saúde baseada em valor, que o fisioterapeuta, uma empresa de fisioterapia, um serviço de fisioterapia tem implantado e já tem colhido alguns dados. Tem algum país que se destaca nisso? Eu sei que nos Estados Unidos, a Cleveland, né, Clinic é um ponto de referência, a Holanda, Dinamarca, alguns países tem estruturas muito bem definidas. Você tem alguma dica, alguma informação aí para a gente poder entender se realmente isso pode chegar até nós aqui no Brasil também? Então, Braulio, eu não tenho conhecimento profundo, né, da uma ideia de excluir a fisioterapia como uma janela, entendeu? Porque isso não é único, né? Não é só o profissional da fisioterapia que está dentro do conceito, principalmente desses lugares que você falou, é, é um conjunto de ações onde o qual a fisioterapia, através do poder de função, quando fala de hospital, participa do resultado enquanto métrica para dar resultado no final, né? Muitos desses lugares eles são muito diferentes do conceito inicial dos Estados Unidos, que traz apenas um desfecho sobre custo. E a gente, quando traduz isso em Brasil, e aí o Dr. César tem uma vasta experiência sobre essa replicação, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem bastante dificuldades no entendimento sobre como relacionar, inclusive depois eu vou entrar de cabeça nesses procedimentos aí do modelo do Dr. César, e aí eu quero entender mais, que eu estou ainda também navegando nesse início. Mas eu acho, meu amigo Braulio, que é o seguinte: a gente tem, se tratando de Brasil, excluindo algumas barreiras de equidade, de acesso, de como o modelo suplementar ocupou o espaço e não é mais suplementar, né?
e teria que suplementar, mas na verdade ele é o grande ator, a gente precisa dar um passo atrás para entender de que forma até a estrutura da fisioterapia é composta, né? Então, quando a gente fala de estrutura da fisioterapia composta, por exemplo, quando eu dimensiono não mais a perspectiva da doença, e sim da perspectiva de que nós, fisioterapeutas, podemos atuar dentro de uma unidade de saúde, seja ela uma prestadora de serviço, seja ela fundamentada dentro de um hospital ou uma clínica, isso modifica completamente a perspectiva e o pagamento ele não está atrelado a isso. Então, esse é o grande esforço. Por exemplo, é muito comum no cenário hospitalar a gente pegar prescrições, né, uma vez que a fisioterapia ainda é prescrita no cenário hospitalar, de situações que a gente não vai chegar a nenhum target, a nenhum alvo de funcionalidade, tá? E como que a gente pode construir isso, né? Como que a gente pode educar esse colega médico que prescreveu, sei lá, uma série de ações, 2, 3, 4, 5 vezes para um paciente, que no nosso ponto de vista funcional não teria a menor indicação, talvez, de nem fazer fisioterapia. Então, existe um passo atrás muito importante ainda para que a gente possa entender como que lá fora está acontecendo, porque é muito diferente a própria equalização desses países que você falou, os Estados Unidos um pouco mais próximo, mas assim, Europa muito diferente, para a gente poder saber como é que a gente pode fazer. Eu não tenho conhecimento de prática lá fora, né? Só leitura, mas eu gostaria de entender e preciso estar lá fora assim que puder, para poder entender de fato o que que eles chamam de fisioterapia e o que que eles chamam de processo de reabilitação. Até porque esses países todos têm uma outra formação do ponto de vista da fisioterapia, né? Uma outra formação e participação. Falando de hospital, que é a área que eu mais domino, muitos deles têm uma conotação completamente diferente de quem pode estar envolvido com a reabilitação, né? E o que é a reabilitação. Então, é difícil trazer um depara. Hum. Mas se serve de algum ponto norte para a gente, é justamente passar pelo processo de pensar funcionalidade dentro de um cenário hospitalar, principalmente, onde a funcionalidade não é um modelo de prescrição, né? Então, nós estamos lá prescrito fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, mas quais são os marcadores de função para um e para outro que nós, fisioterapeutas, apresentamos a esse grupo médico, prescritor, ao CEO, a métrica de pagamento ao hospital. Então, tudo isso é um caminho que a gente vai ter que sentar com todo mundo, Uhum. com a pagadora, com a estrutura hospitalar, com a instituição, com a equipe médica, e entender como é que a gente pode produzir dessa forma, entendeu? Não sei se eu te Maravilha. respondi Não? praticamente, mas é que eu, de fato, não tenho essa experiência para te trazer coisas melhores. E aí, por leitura, a gente não consegue confirmar que é aquilo mesmo que acontece para a nossa realidade ou que dê para fazer um deparo para cá, entendeu? Ok. César, quer contribuir sobre esse assunto? Oh, pô, tirei do mudo, desculpa. Não, veja, eu acredito, eu acho que o Felipe foi bem completo nesse processo. Realmente, um dos desafios que nós vemos na prática na fisioterapia é exatamente isso, né? Se a gente vai encaixar, por exemplo, no modelo de pagamento por episódio você não está pagando um profissional, você não está pagando um médico, você não está pagando o fisioterapeuta, você está pagando alguém, né? Uma estrutura que se responsabiliza pelo cuidado médico, material, fisioterapeuta, estrutura que precisa para poder atender o paciente dentro daquele episódio. Essa é a essência do conceito do episódio. Por isso que existe esse desafio do processo de implantação. Você tem que eleger alguém que se responsabilize pelo cuidado integral desse paciente. E quando eleger alguém, é integral, com todas as terapias associadas e profissionais associados nesse processo. Isso é muito, nos modelos de bundle, né, o do episódio, isso é muito encarado, né? Por isso que o modelo inicial, que a gente chama do Fee for Service mais valor, é o modelo mais fácil de ser implantado, né? Só que não é por ser fácil, ele é mais limitado em termos de indicadores, porque você acaba tendo algumas dificuldades aí, principalmente
de ter indicadores mais robustos, porque a operadora não tem acesso a esse dado, ela tem acesso ao que a tabela da TUS manda. Isso não tem totalmente diferente do que, por exemplo, aí a CBDF, por exemplo, que vocês da fisioterapia estão propondo, né? Como é que eu faço o operador enxergar essa informação para poder realmente saber que está tendo resultado do tratamento daquele paciente? Então, são desafios que a gente vai ter que trabalhar, com certeza, aí, no futuro próximo. É, Acho que está mudo aí, Braulio. Perdão, a gente está aqui nessa discussão e eu não posso também de pontuar e perguntar para vocês, a Fenafisa é uma entidade certificadora, né, reconhecida pela ANS, onde a cada dia a gente vem crescendo e trazendo esse amadurecimento das empresas para um processo de certificação, nessa mudança de cultura, nessa mudança de posicionamento e amadurecimento da empresa para poder dar esse passo à frente, né? Ah, a- as certificações hoje, ah, nesses próximos dias aí, vão estar forte no estado de Pernambuco, está chegando forte em outras empresas também, em estados do Brasil. Mas eu queria perguntar para vocês, uma empresa que se certifica, né, uma empresa que tem um modelo de qualidade que ele consegue comprovar através dos selos, que essa empresa amadurece para essa auditoria externa e consegue dar esse passo à frente, pode ajudar a essa empresa estar mais preparada para um modelo de qualidade e, ao mesmo tempo, se direcionar para essa saúde baseada em valor? Vocês acham que isso tem uma sinergia dentro desse contexto? Diga aí, César. Sem dúvida nenhuma, Bruno, sem dúvida. Eu acredito que o fato de que você tenha modelos de certificação, e eu acho que isso é um trabalho, acho que nós chegamos a trocar uma ideia a respeito disso, acho que no passado, né? Eu acho que você ter o grupo como o de vocês, que já tem essa expertise, né? Sendo alguém que realmente certifique as clínicas, os serviços, né? Que estão de acordo com o processo para poder submeter um projeto, por exemplo, de saúde baseada em valor, eu acho que seria algo que valeria a pena. Por outro lado, digamos que não chega tanto isso, né? Digamos que eu não chegue lá, mas por si só o processo de certificação é um componente, é um indicador dentro do modelo do EVS que a gente utiliza normalmente, que a gente chama de uma dimensão chamada dimensão de estrutura, que a gente já qualifica os profissionais. Então, se o profissional, se a clínica, se o hospital ela é acreditado ou ou é certificado em algumas coisas estabelecidas, ele recebe pontuação no score. Então, isso é possível de ser criado da mesma forma. Né? Eu acho que agora é a hora para discutir isso, porque é a hora que está sendo criada essa metodologia, né? Isso, é importante. Felipe, alguma coisa para falar sobre esse tema? sim, a gente quando a gente está falando de VBHC, está falando de acreditação, por que que essas coisas são muito pertinentes e se completam? A gente tem, dentro do modelo VBHC, uma das coisas, um dos passos, né? Então, você tem, como passo, você tem a questão primária, que não só a transparência, que é fundamental, mas assim, o quanto que esses dados são críveis, né? Você só pode trazer alguma informação para você continuar fazendo uma estrutura VBHC com dados realmente certos, com metrificações certas, etc. E aí, qualificar as pessoas e as instituições e certificá-las, você está se aproximando da qualidade desse dado, porque você diminui a variabilidade da prestação de serviço, você ensina pessoas a ter uma gestão de qualidade de fato, né? E aí você aproxima esse dado a uma realidade, a uma verdadeira fonte de informação, de dados mesmo, aquele dado fica mais próximo de você poder fazer um diagnóstico certo, e aí, a partir daí, não só essa educação que a pessoa e a instituição passa com a certificação, mas você precisa de dados e ter mais assertividade, para ter mais assertividade nos modelos que você vai construir. E o VBHC precisa de a gente está falando aqui de pontual, né, de linha de cuidado,
a gente precisa que as coisas, os indicadores que vão nos reger durante essa linha, sejam coisas metrificadas e saberem fazer isso de uma maneira crível, né? De documentada, não só documentada, mas com qualidade. E a certificação ajuda muito nisso. Então, não tenha dúvida que não à toa os dados que vão para a ANAP são só de hospitais certificados, enfim. E o Dr. César trouxe também como uma premissa da participação. Não tenha dúvida que é importantíssimo. A FENAFIS faz isso, já é um grande norte para ajudar a Mara- fisioterapia a participar disso. Maravilha. A gente teve aqui a manifestação do Wendel aqui em Santiago, doutor Wendel, colega nosso, falando que parabeniza o trabalho do Felipe, dizendo que realmente ele, dentro desse grupo de estudos também da ANS, realmente contribui muito e é brilhante o seu trabalho. Está elogiando você aqui, Felipe. Tem também o Roberto, que é de Minas, nosso colega também, diretor da FENAFIS, dizendo que a 2IM do Dr. César é uma boa solução para a fisioterapia, uma excelente interface entre prestador e operadoras, elogiando o seu trabalho também, César. E nós estamos aqui na reta final do nosso trabalho. Eu queria agradecer cada um de vocês, doutor César, doutor Felipe, muito obrigado por estar aqui junto conosco nessa hora, conversando um pouco mais, trazendo luz sobre esse tema dentro dessa plataforma tão importante como o Hospitalar Hub, que convida vocês a quem não assistiu agora, mas que assistiu agora e que possa recomendar aos colegas que entrem na plataforma para poder assistir. Para a gente finalizar, eu só quero passar a palavra agora rapidamente para o doutor César para dizer a você o meu agradecimento e você tem aí um minuto aí para dizer, às vezes, aquilo que não foi dito, né? Fique à vontade. Bom, primeiro, é muito legal participar dessa discussão, Braulio, contigo, com o Felipe. Eu acho que está sendo, para mim, pessoalmente, né, uma coisa que eu discuto desde 2006, né? Eu falo sobre remuneração médica, remuneração de serviços de saúde. E imagine, depois de praticamente 20 anos, você começa a enxergar isso tomar forma, né? Tudo bem, né? Eu não tinha barba branca, não tinha cabelo branco, mas pelo menos está acontecendo, né? Eu acho que essa é uma diferença aí de persistência com insistência, né? Então, acredito que as mudanças de lógicas nos fez chegar onde a gente chegou e, para mim, tem sido um privilégio estar participando desse projeto e de poder compartilhar um pouquinho, né? O conhecimento da gente realmente é limitado, mas esse limitado está sendo para mim, muito prazeroso compartilhar. E outro ponto que eu acho que é fundamental e muito importante é cumprimentar vocês da fisioterapia, cara. Eu tô encantado com os grupos, com os conselhos que estão participando. São pessoas engajadas, empolgadas. Eu fico com ciúmes, né, como médico, né? Eu queria ter esse pessoal do grupo médico também, assim, também tão engajado. Eu tenho isso na oftalmo, o grupo da oftalmo está muito legal, mas das outras áreas, das especialidades, eu vejo que não tem esse nível de discussão que eu estou tendo com os conselhos de vocês. Então, parabéns pelo pessoal da Físio e realmente está sendo aí um privilégio estar trabalhando com vocês aí nessa construção. Obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigado. Felipe, tem alguma coisa que você queira dizer que não foi dita? Não, tem nada que eu queira dizer, não. Acho que eu falei tudo que eu podia falar. Estou brincando. Primeiramente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com o Dr. César, que está trabalhando. Eu também estou há algum tempo, mas eu fui esperto, eu fiz a barba, assim você não sabe que ela é branca, entendeu? Então eu disfarcei a idade. Não, muito bom, é sempre interessante. Obrigado, doutor César, pelas palavras em relação à classe. A gente está querendo modificar porque não só uma questão de compromisso, mas de reposicionamento de uma profissão tão jovem, né, no Brasil, temos aí 50 anos, talvez, um pouquinho mais, mas de uma transformação de grande intensidade nas últimas 2 décadas, e que a gente está se descobrindo também. E aí, se descobrindo com parcerias médicas como a sua, César, e de outros, que veem a multidisciplinaridade, um processo da saúde sendo menos médico-centrado, muito mais institucional, e vendo saúde muito menos medicina e muito mais todos, de grande valia para mim.
me deixa muito satisfeito, que eu encontro parceiros dessa forma e só aprendo, e só cresço, e só entendo que a gente precisa estar nesse caminho sempre. E assim que tiver oportunidade, eu quero conhecer todo o projeto da 2IM e aguardo seu convite para poder entender mais. Braulio, muito obrigado aí por tudo, ao Wendel que esteve, ao Roberto Andrade também, que é um parceiro nessa luta aí. E fico à disposição, cara, sempre. Sabe que pode contar comigo. Se é para transformar e para co-criar, a gente está sempre junto. Muito Obrigado, obrigado. obrigado, Felipe, obrigado, César. Aqui teve a manifestação do Dr. Francisco Sen Júnior, que também é diretor da FENAFIS. Ele falou que foi uma excelente conversa, parabeniza o nosso bate-papo. E quero convidar todos vocês, esse ano na Hospitalar, estaremos mais uma vez participando, não só dentro da Feira Hospitalar, palestrando na Arena, que possivelmente será dia 20, no primeiro dia da feira. A gente está definindo os horários certinho, nós vamos participar esse ano da Arena, do Espaço Arena, dentro da Feira Hospitalar, mas também com stand dentro da Feira Hospitalar, mais uma vez, para poder recebê-los todos, bater um papo. Não deixe de visitar o nosso stand também dentro da Hospitalar. Muito obrigado, um ótimo final de dia para nós. Já chegou a tarde, já são 12:05, e muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Um tchau. abraço. Um abraço, César. Obrigado por tudo. Obrigado, Felipe. Vamos aí. Um Tchau, tchau. abração. Tudo de bom.